Hoje a gente está aqui com a professora Carolina Jaures e ela vai explicar um pouco para a gente o que ela vem fazendo na área de pesquisa, né, na universidade em que ela trabalha, e também vai falar um pouquinho para nós onde que ela se formou, né, onde que ela fez o doutorado, a pós, certo? Olá, professora. Olá, tudo bem, Alexandre? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar com o pessoal, né? Eu que Então, agradeço. brigadão. Como você disse, né? Eu sou química, para quem não sabe, sou química. Tenho duas graduações. A primeira delas é em Química Ambiental, que eu fiz na PUC Paraná. Eu sou de Curitiba. E a segunda, aí é um bacharelado em Química mesmo, que eu fiz na Universidade Federal do Paraná. E lá mesmo eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na área de Química, né? Na área de Química de Nanomateriais. Eu fiz com orientação do professor Aldo Zarbin, que é bem famoso na área de Química de Materiais, e com a orientação do professor Fernando Gallenbeck, né? Que é um dos grandes nomes da Química no Brasil. Então eu tive o prazer de ser orientada no mestrado e doutorado por esses dois monstros da química, né? Então é bem legal. Aí o meu primeiro pós-doc eu fui para física experimental, trabalhar lá na Federal do Paraná. Eu trabalhei com a professora Lucimara Roman, que trabalha bastante com a área de dispositivos fotovoltaicos. Então fui trabalhar, né, desenvolvendo materiais para essa aplicação. E no final do meu pós-doc, eu acabei indo para a URGS, aí, em Porto Alegre, onde eu fui bolsista e sob supervisão do professor Jair Dupont e do professor Marcos Leite, né, do Instituto de Química também. Então, trabalhei com eles, sempre trabalhando na área de nanomateriais, né, polímeros condutores, polímeros isolantes, fazendo nanocompostos. Então, essa foi toda a minha formação, antes de chegar aqui, onde eu estou, que é a Universidade Federal do Pampa, onde eu sou atualmente professora adjunta. Fica em Bagé, né? O campus que eu estou é em Caçapava do Sul. A Unipampa tem 10 campi ao todo, toda a região sul aqui do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. E eu estou lotada no campo de Caçapava do Sul. Então, os campos da Unipampa são campos temáticos, e o campo que eu estou, ele é o campo de geociências. Até ele é temático de acordo com a economia da região. Para quem conhece aqui o centro do estado, é uma região que tem muita empresa de mineração, né? Extração de calcário, outros metais como cobre, chumbo, fosfato. Então, esse é o forte da economia, por isso foi instalado um campo na área de geociências. Legal. E tu tá aí desde quando? Eu tô aqui desde o final de 2016. Eu sou uma docente ainda nova, né? Fresca na instituição. Então, um pouco mais de 4 anos. Sim. Eu comecei em 2014, então não, eu também sou novato. E o que tu vem fazendo assim mais especificamente na tua área, assim, né? Então, quando eu cheguei aqui na Universidade Federal do Pampa, eu me deparei com uma estrutura muito diferente daquela que eu fiz o meu doutorado, o meu mestrado, onde eu tinha à disposição grandes laboratórios, muitos recursos, muitos equipamentos. Então, eu tive que usar da criatividade para tentar, tendo apenas um único laboratório de química, que era dividido para pesquisa, ensino e extensão, pensar em alguma coisa que fazer, né? Então, a primeira ideia ali que eu tive veio até uma parceria com o professor Bordim, o professor José Rafael Bordim, que ele você já teve a oportunidade de entrevistá-lo, ele é teórico. Então ele chegou um dia para mim, né, com um desenho, ele, Carol, você consegue fazer um grafeno? Aí fez vários risquinhos um do lado do outro, tridimensional de grafeno ali. Eu consigo calcular isso aqui, mas seria legal ter alguma coisa experimental. Daí eu disse, bom, não tenho a menor ideia, eu vou ver o que dá para fazer com a nossa estrutura que é mínima. Então, a primeira ideia que eu tive aqui foi realmente desenvolver esses materiais tridimensionais de grafeno de uma forma simples, mais simples possível com a estrutura que a gente tinha, barata, e utilizando também reagentes que fossem o mais ambientalmente amigável, né?
Então foi aí que surgiu a minha linha de pesquisa, que é o que eu venho trazendo até agora, que é o desenvolvimento de nanomateriais tecnológicos, mas ao mesmo tempo sustentáveis, baratos, né? Então, o primeiro material que saiu dessa parceria aí, a gente já conseguiu 2 patentes, então, nesse pouco tempo. Os nossos artigos estão prestes a... Poderia explicar só antes assim, um pouquinho o que é uma patente para o pessoal entender? Para quem não sabe, então, uma patente, quando a gente pede, por exemplo, uma patente na área de química, na área de materiais, para tentar proteger a nossa ideia. Então, a gente desenvolveu um processo completamente novo de síntese desse tipo de material. E o nosso material também é novo. Então, essa patente nada mais é do que a gente proteger essa ideia. E essa ideia também, se alguém quiser utilizar, por exemplo, na indústria, ela vai ter que pedir o licenciamento dessa patente, dessa nossa ideia. Então, a gente pode vender, ceder ou participar, por exemplo, na produção, no desenvolvimento. Então, tem várias formas da gente proteger aquilo e ter um retorno financeiro, inclusive de todo aquele trabalho que nós tivemos desde do planejamento, da rota sintética, até mesmo o material, se for um material que tem uma potencialidade bacana para alguma aplicação, a gente protege isso também. Então, a gente pode proteger o material, pode pedir patente do processo que a gente desenvolveu, e também se a gente desenvolveu uma aplicação completamente nova para esse material, a gente pode pedir uma patente também de utilidade. Então, por exemplo, é um material que todo mundo conhece, mas a gente descobre que ele tem uma aplicação que ninguém sabia que ele tinha. Então, a gente pede uma patente, porque a ideia foi nossa. Então, é a proteção intelectual que nós chamamos, essa é a ideia da patente. Que legal. Uhum. E tu trabalha com alunos, assim, na tua pesquisa? Aqui na Universidade Federal do Pampa, nós criamos, agora fechou 2 anos, o mestrado em Ciências e Engenharia de Materiais. Aí ele fica situado em Bagé, a maioria dos professores, eu sou a única professora que fica num campus aqui de Caçapava, que é pertinho, 1h30 ali de Bagé. Então, os meus alunos, a grande maioria deles desse mestrado, eles residem em Bagé, mas às vezes fazem alguma parte experimental lá, a parte experimental aqui comigo no campus Caçapava, né? Então a gente conta com a parceria dos outros professores também, com a infraestrutura. O campus lá tem uma infraestrutura de equipamentos, um parque tecnológico bem bacana aqui, para a gente fazer vários trabalhos legais. E eu tenho também vários alunos de iniciação científica. Atualmente eu tenho 4 bolsistas, todos bolsistas de iniciação tecnológica. Bolsistas da FAPERGS, bolsistas do CNPq, e também bolsistas da própria instituição, que a Unipampa tem projetos bem legais que financiam projetos de inovação tecnológica. Que legal. E um aluno teu, assim, ele, na maioria dos casos, ele ia trabalhar com o que, assim, mais especificamente? Ele ia aprender a mexer em algum equipamento? O que ele ia fazer, assim, porque às vezes um mestrado tem 2 anos, né? E aí, tipo, parece um período curto, assim, né? É um período curto, na verdade, né? Mas tudo depende da formação. Eu tenho alunos com as mais diversas formações. Tenho químico, tenho aluno que é engenheiro ambiental, tenho aluno que é engenheiro mecânico, tenho uma aluna que é arquiteta, né? Já orientei alunos geólogos. Então, tudo depende da formação original dele e também para que ele se insira no mercado como uma dissertação dentro. Então, o nanomateriais ele pode ser aplicado nas mais diferentes áreas. Então, a gente tenta pensar em algo que é voltado também para a formação dele, também alinhado com a linha temática do curso de pós-graduação, né? Então, chega um aluno aí, por exemplo, um químico, eu trabalho com ele com o desenvolvimento de uma rota sintética, avaliação de propriedades, né? Então, se chega um engenheiro ambiental, eu tenho vários alunos de engenharia ambiental, a gente pensa em todo o desenvolvimento sustentável e também a gente pensa lá no final numa aplicação voltada para a área ambiental, remoção de contaminantes, por exemplo, para desenvolvimento de geradores de energia sustentável. Então, a gente trabalha, por exemplo, com desenvolvimento de nanomateriais para ser aplicados em células solares, em tribogeradores para gerar energia elétrica através do atrito.
também o pessoal da geologia com os chamados nanogeossintéticos, membranas para ser utilizada na agricultura, em proteção de solo, de aterros sanitários, para liberação controlada, às vezes, de algum nutriente na natureza. Então, depende muito do aluno que vier. Se tiver alguma ideia legal também, a gente pensa juntos, né? Então, eu não chego impondo uma linha, tudo depende do perfil da pessoa também. Que legal. E aí, e parece que tem assim bastante diversidade de tarefas, digamos, no que tu faz, né? Porque tu pega alunos de áreas muito diferentes, né? Isso é legal, né? Tem. Uhum. Não, é um baita desafio, né? Porque não é fácil, as pessoas vêm com formações diferentes, mas eu tenho muita parceria também, muita gente legal que trabalha junto comigo, que às vezes ajuda numa aplicação, por exemplo, tenho parcerias com o pessoal que fazem aplicações como sensores para análise de compostos biológicos, análise de fármacos, de interesse ambiental. Tenho parceiros no desenvolvimento, por exemplo, de capacitores e supercapacitores, outros para sensores ambientais, mais baratos, trabalho com pessoal de várias universidades, né? Então, isso ajuda bastante a pensar, né, junto com diferentes cabeças, com diferentes formações. Isso é legal. Então tá, não sei se tu queria adicionar mais alguma coisa, já finalizo te agradecendo aí pela conversa. Não, eu que agradeço, Alexandre, a oportunidade de falar um pouquinho. Então, se vocês tiverem mais curiosidade, o nosso grupo tem as redes sociais, é só procurar lá no YouTube, no Facebook, GQMAT Pampa, né? No Instagram também a gente tem o @GQMAT. Dá uma olhadinha nos nossos trabalhos. A gente sempre tá abrindo vagas nos editais de mestrado, nas partes de iniciação científica. Se tiver interesse, é só procurar entrar em contato. Isso aí. Legal, então. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Até a próxima. Até a próxima.